Você conhece a realidade de um produtor de leite, a rotina de um produtor de leite? Você sabe qual é todo o processo, como o leite é produzido antes dele chegar prontinho na sua mesa para o consumo ou para a produção dos seus derivados? Hoje eu vou explicar para você um pouquinho sobre isso. E para me ajudar nessa explicação, eu vou contar com a ajuda do Cassiano Maffioletti, que é um técnico sobre o assunto, um profissional. O Cassiano é engenheiro agrônomo e é também consultor técnico da Cooper Ideal. Cassiano, explica para nós um pouquinho como que funciona o seu trabalho, como que é o trabalho da Cooper Ideal. Perfeito, Cassiele. A Cooper Ideal é uma cooperativa fundada em 2009, uma cooperativa de consultoria técnica, atuante hoje a nível Brasil e alguns países do Mercosul também. Qual que é o nosso foco quando a gente fala em produção de leite, né? A gente trabalha toda a parte de gestão das fazendas, toda a parte nutricional, de estrutura de rebanho, de planejamento de instalação, né, de conforto, de ambiência, né? Toda essa questão para garantir que o produtor rural consiga ter uma renda de maneira eficiente e consiga, sim, ter sucesso na atividade. Bacana, bacana. Então, são vários técnicos que compõem a Cooper Ideal. Isso, exatamente, né? A gente tem uma equipe, eu atuo basicamente no oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, mas a gente tem profissionais espalhados aí pelo Brasil inteiro. Além da atividade de leite, a gente atende também pecuária de corte. Legal, bacana, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Acho que é muito importante os produtores buscarem esse amparo, né? Porque muitas vezes eles ficam ligados ao operacional e não conseguem ter esse controle financeiro de gastos, né, de lucro, e também essa questão da alimentação, nutrição dos animais, né? Acho bem interessante o trabalho que vocês realizam. Com certeza, Cassiele. Muitas vezes os produtores se preocupam muito com o operacional, né, em alimentar bem o rebanho, em conduzir a atividade de maneira adequada e esquecem ou deixam de lado toda essa parte de gestão. E ela é tão importante quanto o sistema produtivo, porque se eu não souber quanto que custa um litro de leite, como é que eu vou reclamar do que eu estou recebendo, né? Então eu sempre falo assim, a gestão ela é fundamental, isso daqui é uma empresa, isso daqui não é brincadeira, né? Então a gente tem que ter os números nas mãos para poder tomar decisões de maneira mais acertadas e errar o menos possível. Por que existem essas mangueiras que a cada pouco ela liga e desliga, os ventiladores? Para que é isso? Perfeito, Cassiele. Na verdade, a questão de conforto térmico é de fundamental importância para que o animal expresse o seu potencial produtivo, reproduza de maneira adequada e tenha a sua saúde garantida, né? Então, essa questão de aspersão e ventilação, ela permite que o animal expresse todo o seu potencial genético. E isso acontece no verão, então. No inverno isso não tem. O desafio ele é sempre maior no verão, né? Mas, vamos dizer, às vezes no inverno, dependendo da condição climática que a gente tenha, precisa usar essa ferramenta também. Então, eu não tinha essa noção, né? Mas sim. Então a vaca leiteira, ela precisa de todo um conforto para ela ter uma boa resposta na produção. Na verdade, assim, tanto as Jersey quanto a holandesa, elas têm origem europeia, né? Uhum. Então, assim, a condição climática lá é outra, né? Foram trazidas para o Brasil. Então, para você ter uma ideia, a vaca holandesa, a partir de 18 graus de temperatura, com a questão de umidade relativa do ar, né? Ela começa a sofrer o dito estresse térmico. Uhum. E se a gente não trabalhar toda essa questão de conforto, o animal vai produzir menos, a reprodução fica comprometida, a própria saúde do animal, né? Porque ela não se sente bem. Certo, entendi. Olha só, eu não imaginava que isso era necessário. Cassiano, e essas, por exemplo, aqui, nessa estrutura que a gente está aqui hoje, ela é uma estrutura de freestyle, ela é uma estrutura de compost, essas baias, para que servem? Nessa propriedade em questão, a gente tem uma estrutura de freestyle, né? Que é um modelo de exploração da atividade, né? Existe de compost, existe sistemas a pasto, mas nessa propriedade específica é um sistema de freestyle. O que é o sistema freestyle?
O sistema freestyle ele se compõe por você ter camas individualizadas para as vacas, né? Um local, um espaço de descanso, né? Até porque muita gente pensa que vaca produz leite quando está comendo. Vaca produz leite quando ela está deitada remoendo, né? Então, quanto mais conforto eu der, seja nessa questão da aspersão, numa cama bem conduzida, com serragem, com todo o manejo adequado, ela vai conseguir produzir esse leite. Olha só, elas são bem sensíveis, né? É um animal robusto, grande, forte, mas é muito sensível, né? Na verdade, o que acontece, né? Toda essa questão de criação, de produção, se a gente trabalhar a questão genética, eu vou ter a necessidade de permitir que elas consigam expressar seu potencial, né? Então, essa questão de um barracão bem adequado, com medidas adequadas, com cama adequada, com essa questão de conforto, com uma dieta da maneira adequada, eu vou conseguir produzir o que a genética delas consegue me entregar. Conseguir atingir o pico delas, exatamente, no caso. Exatamente. E por exemplo, Cassiano, para quem é do meio, isso é muito normal. Mas para quem não é do meio, não se tem noção de como que a vaca produz o leite, quanto tempo ela fica sem produzir. Você consegue explicar para nós, desde a prenhez, todo o cuidado que ela precisa ter e até ela vir a produzir o leite, quanto tempo ela fica produzindo, quanto tempo ela fica sem produzir o leite? Perfeito, Cassiele. Na verdade, o ciclo normal de uma lactação, né? A gente fala aí que o perfeito seria 305 dias, né? E somado a isso, 60 dias de descanso, que é o período seco que a gente fala, né? Então é o momento que a gente faz a secagem da vaca, né? Ela vai passar por uma dieta diferente do que as vacas em lactação consomem, né? Então tem um outro cuidado que a gente tem que ter, né? Eu sempre faço a comparação que as vacas em período seco e pré-parto é quase como uma mulher grávida no terço final da gestação, né? Requer cuidados melhores, né? A gente tem que ter todo esse cuidado. Então, a grosso modo, uma vaca produz leite aí 305 dias e fica com um período seco de 60 dias, tá? Então, é mais ou menos dessa maneira. E o que talvez muitos produtores não têm o cuidado de, nesse período que ela está seca, que ela está, né, ali prenha, acabam não tendo tanto cuidado com ela e tendo mais cuidado com as que estão em lactação, né, que estão dando leite. E isso eu vejo que talvez seja um erro, né? Não, com certeza. Principalmente nessa questão de rebanhos confinados, né? O pessoal se preocupa com os animais que estão em produção porque são eles que pagam a conta, exato, como eu digo, né? Mas tão importante quanto os animais em produção são os animais em período seco. Por quê? Porque esses animais em período seco, se eu não conduzir de maneira adequada o manejo desse período seco, eu vou ter um comprometimento na capacidade produtiva dela na próxima lactação, né? Então, eu devo sim ter um cuidado, né? Ter de repente um outro ambiente, um outro barracão, né? Uma situação que favoreça esse animal nesse período para que quando ele venha para um barracão de produção, ele consiga realmente expressar a produção. Que ele tenha esteja num lugar onde esteja confortável, até mais do que as que estão em lactação. Com certeza, né? Com certeza. Bacana, bacana. Cassiano, em relação a uma vaca, por exemplo, parecidas com esse rebanho que tem aqui, quanto custa uma vaca dessas? Hoje a gente fala assim, se eu pegar uma bezerrinha, né, caída lá nascida, né, para fazer todo esse processo dela da recria, dela virar uma novilha, para virar uma vaca adulta, hoje esse custo da recria gira em torno pelo menos de 10 mil, tá? Então, claro, depois que elas estão aqui, você tem todo o custo alimentar, de manejo sanitário, né? Custo da manutenção das instalações, energia, tem outros custos. Mas, falando no custo de uma vaca, para você ter ela em fase produtiva, gira em torno hoje de 10 mil reais. Para ela iniciar a fase produtiva. Exatamente. Começar a devolver o dinheiro que eu investi nela. Caramba! Tá. Então é mais ou menos nessa... Claro que isso é muito particular da realidade de cada fazenda, sim, mas uma média geral é isso, sim, que acontece.